Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Bom, muito bom dia a todos. Eu me chamo Fernando, sou docente responsável pela área de microbiologia da Universidade Federal do Sul da Bahia e contribuo com o nosso programa de telesaúde da Universidade de Goiás, o qual a gente tem trabalhado aí em parceria ao longo desse ano. A nossa temática de hoje vai abranger um pouco sobre doenças microbianas do sistema digestório. É um assunto extenso, né? Ele é um assunto longo, mas nós vamos procurar aqui sintetizar de forma que nós possamos conhecer numa maneira geral, né, como se dão essas doenças, as principais. Nós não vamos tratar de todas, né, que poderão ficar aí para uma situação futura, mas eu acredito que uma boa parte delas e algumas recomendações que a gente vai apresentar aqui sejam de interesse de toda a comunidade. Então, falando um pouquinho sobre as doenças de uma maneira geral, muitas delas têm muita relação, uma relação muito estreita com alimentos ou com água, tá? Independentemente da fonte de origem, que a fonte pode ser, por exemplo, uma pessoa, mas a forma com que ela vai passar, na maioria das vezes, é vinculada ou a alimentos ou à própria água. E nós temos duas situações que podem ser chamadas de infecções, né, nessas doenças do sistema digestório, ou intoxicações, também, que há uma diferença entre a infecção e a intoxicação, ou ambas ocorrendo simultaneamente. Essa questão principal vinculada a doenças do sistema digestório, nós temos o que nós chamamos de ciclo fecal oral, né? A princípio, a gente pode virar e falar, nossa, mas como assim, né? Como a gente pode ter a questão fecal das fezes vinculado com oral, com a boca, com ingestão? Ninguém, pela lógica, né, promove esse tipo de coisa. Mas há ações e algumas situações que nos fazem manter contato podem provocar, posteriormente, uma transmissão entre essas duas vias. E para a gente trabalhar e para reduzir, né, haver uma redução, né, no enfrentamento dessas doenças do sistema digestório, visto que elas têm um contato íntimo relacionado a alimentos e água, é você trabalhar com duas frentes principais. Melhores condições higiênicas. Então, as melhores condições higiênicas, vinculadas principalmente a hábitos
né, hábitos do ser humano vinculados à limpeza, né, própria, né, relacionada à higiene. E a higiene, não só a higiene pessoal, mas a higiene no tratar de higienizar alimentos, de se trabalhar nesse sentido, né? E melhores condições sanitárias. Porque de que adianta você ter hábitos vinculados à higiene, só que a estrutura que lhe é proporcionada fisicamente para esgotamento sanitário, coleta, tratamento de esgoto, né, não ocorre. E aí você acaba, invariavelmente, tendo contato com o esgoto eliminado das próprias residências no ato de simplesmente sair da sua residência e de se deparar com essa situação. Todos nós sabemos que, infelizmente, no Brasil ainda há muito, mas muito a se fazer nas relações vinculadas às condições sanitárias. Esgoto, coleta, principalmente tratamento. Coleta teve um avanço em determinadas regiões, mas tratamento ainda não tem uma contemplação muito grande. E, claro, acesso a uma água de boa qualidade, tanto para beber, para consumo direto, quanto para você preparar o seu próprio alimento, preparar os alimentos. E, claro, nas indústrias, pequenas empresas, ou seja, todo vamos dizer assim, as plantas que envolvem, né, a fabricação, o preparo de alimentos, que podem ser minimamente manipulados ou não, você depende de uma água de boa qualidade, de condições sanitárias, de condições higiênicas do ambiente adequados. A partir daí, com certeza, nós vamos ter uma redução desse impacto provocado por doenças do sistema digestório. É claro que para você fazer esse controle das condições higiênicas, das condições sanitárias, você precisa também de testes para que possam fazer um controle de qualidade. Cada vez mais sensíveis, né? Mais sensíveis e mais rápidos, né? Porque quando a gente lida com alimento, com preparo de alimento, com produção industrial, por exemplo, eu não posso aguardar 3, 4, 5 dias para liberar um determinado alimento do ponto de vista higiênico-sanitário, do ponto de vista microbiológico. Você vai precisar de testes que possam me dar esse resultado de uma maneira rápida e eficiente. É claro que muitas vezes esses testes são caros, né? Mas são estritamente necessários. Numa residência, torna-se impossível você ficar fazendo testes microbiológicos, mas o simples ato de você trabalhar dentro de uma condição higiênica adequada, de limpeza, de lavar a mão, de lavar os seus utensílios corretamente, de você não promover o que nós chamamos de contaminação cruzada, usar, por exemplo, uma mesma faca numa carne crua e utilizar essa faca numa sequência para cortar uma verdura ou para um outro alimento já cozido e pronto, que é uma forma do que nós chamamos de contaminação cruzada, porque se a carne está crua, potencialmente ela pode conter micro-organismos patogênicos ao homem. E na medida que você usa um utensílio nesse produto cru, depois utilizá-lo num alimento já preparado, ou preparar um outro alimento que precisa ser um consumo in natura, por exemplo, hortaliça, você pode estar transferindo micro-organismos de um local para outro. Então, é muito cuidado, né, nessa questão higiênica. As tábuas que são utilizadas normalmente na cozinha, o preparo, né? Então, todas essas informações que existem dicas, inclusive, disponibilizadas aí na internet, que muitas delas, eu não posso dizer 100%, mas muitas delas que vêm de fontes confiáveis, devem ser seguidas visando a minimização
desse risco, né, que nós possamos ter. Então, a gente vai usar alguns exemplos de fora também, né? Então, eu coloquei aqui para os Estados Unidos, frutas e vegetais em geral vêm de países de condições sanitárias diferentes. Então, os Estados Unidos importam muitos produtos que não têm capacidade ou não têm condições climáticas adequadas para a produção. E muitos desses países, eles não têm uma condição sanitária adequada. Então, há necessidade de que os Estados Unidos, através dos seus contratos, ele faça exigências no país de origem de como esse produto deve ser feito e, ao chegar no país, ele também passa por inspeções e por testes antes dele ser devidamente preparado para o consumo interno. Há também problemas na indústria na área de carnes. Então, a gente vira e mexe e vê notícias pelo mundo de doenças no gado ou inspeções que se proíbem a importação de um determinado país por um período de tempo até que se resolva ou até que seja sanado o problema ou se verifique que é um caso pontual e que todo o lote, por exemplo, de uma carne não precisa ser bloqueada a entrada. Então, há medidas que nós chamamos fitossanitárias ou medidas sanitárias, porque fito é mais relacionado a outros tipos de alimento, mas medidas sanitárias adequadas para que todos os países possam receber produtos com uma devida segurança, né, para a saúde de quem vai consumir. No Brasil, frutas e vegetais produzidos com baixa qualidade higiênica e certas indústrias também têm esse déficit, né? A nossa legislação, infelizmente, ela não é tão rígida, né, quanto, por exemplo, a legislação americana no caso de uma contaminação, né? Normalmente, algumas empresas vendem, se suspende o produto para que se haja uma adequação, mas o processo judicial, muitas vezes, infelizmente, não tem chegado a uma culpabilidade ou uma penalização proporcional ao risco que aqueles produtos que foram colocados no mercado de maneira, às vezes, deliberada ou não, podem causar. Então, às vezes, essa balança entre a penalização e o risco potencial que esse alimento causou ou poderia causar não é muito medido, né? Então, às vezes, nós temos até a sensação de uma certa impunidade, infelizmente, mas precisamos, nesse caso, então, ficar atentos e trabalhar com produtos ou escolher produtos que tenham uma procedência, digamos assim, mais confiável do que outros de procedência duvidosa. Aqui, só para a gente ter uma visão geral do trato digestório, né? Ou seja, o trato digestório não se limita apenas ao intestino, né? O intestino delgado, intestino grosso e a cavidade oral. Nós temos aí vários órgãos, vários tecidos que são envolvidos na composição desse sistema no nosso corpo. Então, aí estão citados a cavidade oral, a língua, os dentes, o esôfago, a glândula parótida, que é a glândula salivar, a faringe, porque ela também é onde o alimento vai passar antes de chegar no esôfago. Nós temos órgãos correlacionados, que é o fígado, por exemplo, a vesícula biliar, o estômago, o duodeno, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Então, a gente tem aí o conjunto, né, de estruturas que envolvem o sistema digestório. E aí, a estrutura e a função. Bom, estrutura e função. Essencialmente, o sistema digestório é uma estrutura tubular. Se a gente analisar nessa figura anterior, você vê que é composto de cavidades e tubos, por onde o alimento vai passar. Então, o trato gastrointestinal
ou canal alimentar, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso. São um tubo que varia de acordo com o diâmetro dele, mas é um tubo, do começo até o fim. Você tem estruturas acessórias que auxiliam, então, no caso, os dentes, a língua, as glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas, que situam-se, né, nesses os dois últimos, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas, elas se situam fora desse trato gastrointestinal, né? Mas contribuem e muito para o processo de digestão em si, né? E o objetivo do sistema digestório é digerir alimentos para fornecer energia, degradar em moléculas menores o alimento que vão ser usados em nosso corpo para obtenção de energia, que geram energia para o nosso corpo funcionar. O processo de absorção, então, nutrientes, esses nutrientes ingeridos e água, passam para o sangue ou a linfa e são distribuídos pelo corpo. Os sólidos não digeridos, ou seja, o resíduo, que é a sobra do que não foi aproveitado do alimento ingerido, são eliminados através das fezes. Nós temos no nosso corpo o que nós chamamos de microbiota residente. Ou seja, o que seria isso? São bactérias que estão presentes em boa parte do sistema digestório. Nós temos bactérias na nossa boca, ou seja, nossa boca não é estéril, né? Então, nós temos bactérias na nossa boca, nós temos no estômago e intestino delgado também, apesar da alta acidez, no caso do estômago. No intestino grosso, é a grande parcela dos micro-organismos que estão presentes no nosso corpo da microbiota residente. Então, são bactérias anaeróbicas e também anaeróbicas facultativas. Ou seja, o que seriam isso? Anaeróbicas, que se desenvolvem na ausência de oxigênio, e facultativas, tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Por isso que a gente chama de facultativa. São auxiliares na degradação enzimática. Então, substâncias naturalmente não digeríveis, né? Então, você tem certos alimentos, elas auxiliam nessa degradação enzimática, a própria bactéria auxilia, ela, por sua parte, também pega a sua parcelazinha de nutrientes ali naquele alimento, claro, porque ela não vai sobreviver se não tiver também nutrição, né? Então, ela se nutre com parte desse alimento que está sendo ingerido, uma parcela muito ínfima, né? Mas, ao mesmo tempo, ela colabora justamente na degradação desses alimentos, favorecendo a absorção pelo corpo. E, como eu coloquei aqui, importante a gente observar que tanto o alimento como esses micro-organismos permanecem fora do corpo. Veja bem, embora estejam em contato com o nosso corpo, dentro do trato intestinal, que a gente falou que é uma estrutura tubular, elas estão fora. Fora, não digo na situação externa, que também nós temos micro-organismos, mas veja se vocês conseguem compreender. Elas estão confinadas, digamos assim, dentro de uma estrutura tubular que é o trato digestório, não saindo dele para outros órgãos ou tecidos do corpo. Tá? Então, a gente sabe que dentro do trato intestinal nós temos micro-organismos que têm potencial ação de causar doenças. Mas eles não saem daquele trato intestinal. Eles estão ali presentes e podem ser eliminados, inclusive, pelas fezes. É por isso aquela relação que eu falei anteriormente da necessidade de um sistema sanitário adequado para que esses micro-organismos que são eliminados nas fezes com potencial patogênico, eles possam ser levados e tratados de uma maneira adequada, sem ficarem expostos a outros órgãos e outros tecidos do nosso corpo, né? Mas esses micro-organismos que estão lá no trato intestinal, por exemplo, eles estão fora das outras estruturas do corpo, apesar de estarem dentro do nosso corpo, mas se vocês entendem, eles estão dentro desse tubo. Então, eles não saíram do tubo, né? Para passear aí para outros órgãos ou tecidos em que poderiam estar fazendo mal. Existem, claro, que nós vamos ver aqui,
situações específicas e determinados micro-organismos que conseguem vencer barreiras estabelecidas pelo nosso corpo, fazendo essas barreiras que são limítrofes para o micro-organismo não sair. Mas alguns micro-organismos conseguem, de alguma forma, fazendo uma produção de enzima ou se desenvolvendo de uma maneira diferente e conseguem crescer, se desenvolver, crescer que eu digo, se multiplicar em quantidade e vencer as barreiras de defesa do nosso corpo e saírem dessa área confinada e protegida dentro do nosso trato gastrointestinal. Nós começamos pela boca, vamos falar por alguns locais, né? Nós temos algumas doenças bacterianas na boca. Uma delas é a cárie, né? Então, o que acontece? É por isso que se fala, olha, não comer muito açúcar, muitos alimentos açucarados, e se você não fizer uma higienização da sua boca periódica depois desse consumo, você pode correr o risco de perder o dente, né? Tem aquelas recomendações à cárie. Por quê? Porque a sacarose, açúcar, que fica nos dentes, resíduos de açúcares que ficam nos dentes, eles são convertidos em ácidos, tá? Por micro-organismos. E esses ácidos, eles atacam o esmalte do dente, corroendo, como se fosse corroendo, e vai escavando ali, vai degradando aquele esmalte. E aí você tem a exposição desse espaço. Só na nossa cavidade oral, chegaram em testes microbiológicos e exames, chegaram a detectar um número de 700 espécies de bactérias. Ou seja, é uma área muito densamente povoada, não apenas por um micro-organismo, mas por centenas de espécies diferentes, cada um ali dentro do seu nicho, dentro do seu espaço dentro da boca, havendo um equilíbrio dessas populações, né? Imagina, são em média, né? Aqui a gente colocar um número de 700 que já foi detectado, mais a média vai 300 e poucas espécies, todas elas vivem em equilíbrio dentro da nossa cavidade oral. Uma dessas bactérias que está na nossa cavidade oral é o Streptococcus mutans, que pode provocar a cárie. Então, ela tem uma potencialidade muito maior de provocar a cárie. É um coco, Streptococcus, então o formato cocoide, redondo, gram positivo, tá? Então, ele tem essa característica de ser gram positivo. Metaboliza, ou seja, ele usa como fonte de energia muitos carboidratos. E com esse metabolismo, ele converte muito em sistema ácido. E ela tem uma resistência, uma tolerância muito grande à própria acidez, que ela mesma provoca na questão da conversão desses carboidratos em ácidos. Produz um produto chamado dextrana, que é um polissacarídeo viscoso, que é importante para a formação da placa dentária, porque ele forma como se fosse um biofilme. Experimenta você se alimentar aí por vários açúcares, balas, doces, bombons e não escovar o dente, não é o que eu vou recomendar, né? Claro. Mas por passar um dia sem isso, sem escovação, você vai perceber que quando você passa a língua sobre o dente, você vai perceber uma camada viscosa, lisa na superfície do dente, que é uma camada de dextrana, que é esse polissacarídeo viscoso, que vai formando vamos dizer assim, uma camada sobre o dente, principalmente nas regiões próximas ali na base da gengiva, entre os dentes, né? Tanto na parte frontal como na parte posterior, né? Na parte anterior ou posterior do dente. E aí você vai ter o quê? Essa placa em condições adequadas, essa camada viscosa em condições adequadas, pelo pH da boca, pela saliva, ela pode ir se solidificando, chegando a formar a placa e, por consequência, o tártaro. A defesa pela saliva, pois
além de possuir nutrientes para as bactérias, a própria saliva, ela possui lisozima, que protege as superfícies dentárias. Mas você tem sempre que fazer o quê? Não é somente a saliva que vai dar essa proteção. Você precisa fazer a escovação, porque a escovação, ela é uma remoção física, não só da diminuição da população microbiana da sua cavidade oral, mas também da remoção dessa destrana, desses polissacarídeos viscosos que ficam na superfície dos dentes, que promovem esses processos de deterioração do dente. Né? Então, aqui é interessante mostrar essa correlação dessas fotos. Você tem ali Streptococcus mutans crescendo em caldo de glicose, né, que é um tipo de açúcar. E aqui do lado, do seu lado direito, a mesma bactéria crescendo num caldo de sacarose. E aí você vê essa situação mais densa, que é o acúmulo de destrana, desse polissacarídeo viscoso, comparado um com o outro. Normalmente as glicoses vêm provenientes de alimentos como frutas, por exemplo, né? São açúcares saudáveis, mas que sempre merecem a atenção da escovação também. Mas sacarose é proveniente de refrigerantes, de balas, doces, bombons, principalmente, né? Todos esses açúcares que devem ser, é claro que seria recomendado o não consumo, mas invariavelmente a gente acaba consumindo uma vez ou outra. Então, trabalhar junto com a escovação, se for possível o uso de enxugatórios bucais também, que auxiliam na remoção e na redução da carga microbiana, reduzindo o potencial risco de desenvolver doenças da cavidade oral. Aqui a gente tem um processo de avanço, né, da cárie. Então você tem ali as placas, onde você tem um acúmulo do micro-organismo, ele vai utilizar açúcares, né, no caso, para produzir o ácido. Esse ácido vai começar a corroer, ou seja, decompor esse esmalte, e você vai ter um avanço, se não for controlado, um avanço e uma progressão dessa cárie, chegando inclusive até a polpa do dente, né? Aí provocando dores realmente fortes, já na dentina já provoca dores, e na polpa provocam dores insuportáveis, né? Havendo aí até o risco de se perder praticamente o dente, dependendo da extensão da doença. Então, uma ida frequente ao dentista para um exame geral dos dentes é altamente recomendável. Aqui nós temos esses exemplos, né, de cárie em diferentes estágios, mas mostrando sempre mais os estágios mais avançados, né, que aqui nós temos. Então, muitos deles provocam a perda dos dentes, né, não só em crianças, como no exemplo, o dente de leite, se não for bem cuidado, também com escovação, você pode ter a perda prematura destes dentes iniciais, né, na fase de desenvolvimento da criança, por uma cárie. Então, é interessante a visita regular ao dentista, para que ele possa fazer um exame, para que ele possa fazer uma inspeção visual, de forma a encontrar focos iniciais de cárie, que podem ser resolvidos de uma maneira menos dolorosa do que em estágios mais avançados como esse, o qual você tem praticamente a perda do dente e ter que passar por um processo doloroso e muitas vezes caro, né? Se você não tem um acesso a um dentista da rede pública, por exemplo, né? Então acaba se tornando um tratamento caro, um tratamento doloroso, que poderia ter sido resolvido antecipadamente a deixar ele chegar nesse estado, ou principalmente se houver um cuidado preventivo com escovação adequada, né? Você pode inclusive manter os dentes saudáveis por muitos e muitos anos, e fazendo visitas regulares ao dentista apenas para uma checagem ou uma limpeza esporádica aí
de áreas que você não consegue com a escovação ou com o uso de fio dental ou algum outro acessório. Doenças periodontais, também muito associada a isso. Doença periodontal entende-se por inflamações ou degeneração das estruturas do dente. Ou seja, não o dente propriamente dito, mas as estruturas que dão a sustentação. Então, a raiz do dente, por exemplo, ela tem uma proteção de um revestimento chamado cemento. Não é cimento, é cemento. A retração da gengiva pela própria idade da pessoa, ou uma escovação agressiva, escovas muito duras, fazendo esfregar com muita força, mas agora vai remover e você trabalha com muita força, você acaba fazendo uma lesão nessas bases, né, da gengiva, expondo mais o dente e aquelas áreas entre o dente e a gengiva, aquele espaço pode vir a ser um ponto de formação de cárie ou um depósito de tártaro. E com isso você pode ter uma inflamação daquela área, que nós chamamos, por exemplo, de gengivite, que é a inflamação da gengiva, sangramento da gengiva mediante escovação. A pessoa dá uma escovadinha de leve e a gengiva já começa a sangrar. É um indicativo, ela não chega a ser dolorida, mas você passa a escova, faz uma escovação normal, não precisa ser com força, mas você percebe que ela começa a sangrar. Aí é o momento de você procurar um dentista que vai fazer uma inspeção mais aprofundada para verificar de onde está vindo esse sangramento. Se é uma inflamação da gengiva causada realmente por uma gengivite, por uma instalação naquela área de transição entre o dente e gengiva, naquele espaço, se acumulou muito tártaro e provocou um afastamento da gengiva da base do dente. É uma situação que tem que ser analisada. Periodontite, tá? É uma condição já crônica da gengivite. Então, são gengivas inflamadas também, que sangram com facilidade, e você pode ter bolsas de pus na gengiva. Você percebe que, além da escovação, você percebe uma pequena bolsa com uma coloração mais amarelada entre os dentes, na área da base da gengiva, que já é um avanço da gengivite para uma condição mais crônica. Então, com o avanço disso, pode chegar, inclusive, a afetar o osso e toda a estrutura que dá sustentação ao dente. Então, sempre reforçando, a visita ao dentista é mais do que importante. Então, aqui a gente tem aí alguns exemplos, né? Na figura 1 aí a gengiva saudável, com a sua estrutura. Já na figura 2, uma gengivite, ou seja, pequena inflamação da gengiva. Já na figura 3, você tem uma lesão maior com bolsas periodontais já afetando a estrutura do dente e você vê que ocorre uma retração da gengiva. E na figura 4, você já tem uma periodontite instalada com uma retração muito grande da gengiva e exposição de áreas do dente que eram anteriormente protegidas pela gengiva, transformando ali, correndo um risco muito maior de infecções que podem inutilizar ou deixar esse dente com possibilidade de perda, devido a uma periodontite mais avançada. Aqui nós temos, olha, exemplos de periodontite, né? Então, ali em cima uma gengivite, já um pouco também avançada, por uma questão dos sangramentos após a escovação, apesar de que você nota que parece que os dentes estão saudáveis na parte superior, mas a parte inferior nota-se, né? Um pouco de inchaço e sangramento. Na figura superior direita, a mesma coisa, você tem aí o acúmulo de tártaro e você vê já a deformação das gengivas, com uma maior exposição do próprio dente, por conta desse avanço dessas placas de tártaro abaixo, ali na base mais do dente, avançando internamente, provocando esse descolamento aí da gengiva. E nas duas figuras mais abaixo, uma exposição muito maior,
com o risco de perda desses dentes por essa exposição e provavelmente lesão, inclusive, na camada óssea, né? Sendo que ali na parte inferior direita, um caso bem extremo com a exposição quase total do dente e a retração da gengiva inferior quase que total também. Então, todo cuidado com os dentes, porque eles fazem parte do nosso processo de alimentação e há esta necessidade de se mantê-los, né? Já no sistema inferior, nós vamos falar de algumas, aqui são várias, a gente vai falar de algumas principais. Então, lá na introdução, quando a gente falou da aula, são infecções e intoxicações. Então, a infecção, o que que é? É causada pela presença do patógeno. A presença do patógeno, inclusive, ele pode atrasar o aparecimento dos sintomas, porque depende, inclusive, da quantidade de micro-organismo que você está ingerindo, ou que ele está se desenvolvendo para atingir um patamar para que haja a emissão do sintoma daquela infecção. E micro-organismos se multiplicam e o sistema de defesa faz a detecção. E aí você tem a resposta imune. Então, essa relação, dependendo da carga microbiana inicial, pode demorar para ver essa resposta, né? Dependendo do micro-organismo. Então, por isso que a infecção pode até atrasar um pouco o aparecimento de sintomas, mas os sintomas virão. Então, a infecção é relacionada ao patógeno. Já a intoxicação é devido, intoxicação, lembra de toxina. Então, é a ingestão, por exemplo, de toxina pré-formada. Então, você está ingerindo a toxina pré-formada produzida por um micro-organismo. Então, é uma intoxicação. Ela é mais rápida, porque depende apenas da quantidade ingerida, porque você já está ingerindo a toxina. Às vezes, você pode ter uma situação de toxinfecção, por exemplo, de que você ingere o patógeno e o patógeno dentro do nosso corpo pode produzir toxina, que nós chamamos de toxina pós-formada. Mas normalmente ocorre a ingestão de toxina pré-formada. Mas pode ocorrer a pós-formada também. Ambos os casos, tanto infecção quanto intoxicação, normalmente no trato intestinal, gastrointestinal, é provocada diarreia, que é uma resposta, né? É uma das respostas é a diarreia. A diarreia grave, num caso de um patógeno ou de uma infecção mais grave, uma intoxicação mais grave, é acompanhada de sangue ou muco. E aí a gente tem um outro nome para diarreia, que é chamada de disenteria, tá? Gastroenterite, quando a gente fala, é o termo genérico, né? Porque são as ites, né? Inflamações, infecções. Então, gastroenterite é o termo genérico de doenças que causam inflamação na mucosa gástrica e intestinal. Gastro, por conta do sistema, e a ite relacionada a infecções, né? Então, gastroenterite é uma maneira geral que você diz que é uma doença que provoca ou inflamação na mucosa gástrica e intestinal, tá bom? Então, a gente tem esses nomes diferentes que auxiliam aí na identificação do que se trata. Às vezes a pessoa leiga escuta falar da disenteria, confunde com diarreia. Diarreia a gente tem uma questão, disenteria já é uma coisa mais grave, né? Uma infecção é uma coisa, uma intoxicação é outra, toxinfecção causada pelos dois ao mesmo tempo, o patógeno e mais o produto que ela produz, ou seja, a toxina, né? E gastroenterite é o termo genérico de doenças que afetam o sistema, a inflamação do sistema gástrico e intestinal. Um dos micro-organismos famosos nesse sentido, Staphylococcus aureus, intoxicação estafilocócica, que nós chamamos, é uma bactéria que tem uma alta resistência ao calor, resistente à dessecação, resistente à radiação, por isso ela tem uma sobrevivência também cutânea em substâncias na pele, e ela também vive, existem pessoas que são portadoras, tá? De Staphylococcus aureus, principalmente nas vias orais nasais, boca e nariz. Então é por isso
que sempre se fala e recomenda, o uso de máscara em restaurantes, né? Quando você lida com alimentos, não é simplesmente uma questão estética, não. É porque como existe uma parcela da população, inclusive, que pode ser portadora, ou seja, é portadora, não provoca doença nela mesma, mas ela pode transmitir. E aí, essa proteção física da cavidade nasal e cavidade oral quando se prepara um alimento, você evita que esses micro-organismos possam passar para um alimento. E lembrando, ela é alta resistente ao calor. Então, muito cuidado, restaurantes, comida por quilo, o alimento está lá morninho, a gente sempre fala, tem que ter um cuidado muito especial, porque esses micro-organismos têm uma predileção por essas temperaturas. Você teria que adequar o restaurante a uma temperatura que não fosse adequada para o micro-organismo sobreviver. Ou seja, aquela comida bem quente disponibilizada no restaurante. Infelizmente, não é isso que nós encontramos no nosso dia a dia quando saímos para uma refeição fora do nosso ambiente de casa, né? Então, é muito cuidado, vai muito da confiabilidade do local onde você está se alimentando, né? Essas bactérias, então, como eu disse, são habitantes das passagens nasais e daí podem contaminar o alimento, ou seja, a pessoa dá um espirro, a pessoa fica falando, como é oral nasal, pequenas gotículas ou microgotículas microscópicas podem sair dessa região e podem pousar sobre um alimento. Se esse alimento não tiver numa temperatura muito alta, ou de cozimento, alguma coisa assim, ele pode ter problema. É por isso também que há aquele anteparo nos alimentos, né? Para você pegar a comida, para você não pôr o seu rosto ali direto no alimento. Ou seja, há um anteparo de vidro para você botar a mão lá dentro e coletar o seu alimento para botar no prato. Por isso que tem aquela proteção de vidro. Não é só por um mero enfeite. Porque se você retira aquela proteção e deixa todo o alimento exposto de uma forma direta, pode correr o risco de alguém estar ali, não se cuidar adequadamente, não tossir, ou proteção no momento de tossir ou espirrar, e pode vir a contaminar toda aquela área ali de alimento que outras pessoas vão fazer uso posterior. É uma bactéria que produz várias toxinas, ela tem uma toxina tipo sorológico A, é uma enzima coagulante do plasma, né? O crescimento bacteriano notadamente maior por eliminação de competidores. Então, a toxina, como a gente falou, ela é resistente ao calor. Então, se você mantém o alimento ali 50, 50 e poucos graus, muitos outros micro-organismos não conseguem sobreviver, mas o Staphylococcus consegue. Então, ela fica viável por mais tempo. Então, se você se ingerir aquela comida naquele intervalo em que a bactéria está viável, você corre o risco. Produtos, por exemplo, que são preparados em que você tem muito manuseio, por exemplo, maioneses, não podem ficar expostos numa temperatura alta, num churrasco, né? Porque todo mundo vai lá, manuseia, não tem máscara, nada, é uma coisa caseira, né? A família toda lá preparando, todo mundo conversando ao mesmo tempo que prepara, é um risco. E na hora que você bota essa maionese lá na mesa do churrasco, fica lá embaixo da árvore por horas e depois começa a servir, não. Todo cuidado na hora do preparo, mantenha refrigerado, sirva somente na hora do consumo, né? Não deixe lá na temperatura ambiente, porque isso tudo favorece a multiplicação do micro-organismo. E por consequência, quando você vier ingerir, você já vai estar ingerindo toxina, micro-organismo, tudo junto. E o resultado do sintoma vem num curto espaço de tempo, porque a carga microbiana é alta. Então, todo cuidado com alimentos que você prepara em casa ou que você faz o consumo, tem que se observar questões relacionadas à temperatura, à exposição, porque isso é muito sério. Então, aqui, por exemplo, é uma sequência, né? Relacionada a Staphylococcus. Um alimento contendo uma proteína é cozido. Então, na hora que você faz o cozimento, as bactérias geralmente são todas destruídas. Perfeito o alimento. O alimento é contaminado por um manipulador, que pode ser
Estafilococcus em suas mãos. Por que pode ter na mão? Porque a pessoa pega, faz alguma coisa assim, né? Ou tosse, né? Não tem aqueles hábitos corretos da manipulação e passa para a mão e ele vai manipular o alimento para preparar para servir. E aí o alimento é deixado lá a uma temperatura ambiente. Os micro-organismos, então, estão incubados numa temperatura adequada. Então, eles vão ter uma temperatura adequada, vão se multiplicar, é o tempo para que eles possam se multiplicar em quantidade, liberar toxinas. E às vezes, se você reaquecer, por exemplo, no caso do Staphylococcus, você mata o micro-organismo, mas a toxina ela é termorresistente e vai permanecer. E aí esse alimento contendo toxinas acaba consumindo e num curto espaço de tempo você tem o processo de intoxicação. É extremamente sério e a gente tem que ficar sempre muito atento e observar muito bem esses consumos, principalmente fora da nossa residência. Shigella, aqui são micro-organismos, a gente não vai passar tantos detalhes entre eles, porque eles têm mais ou menos uma correlação de transmissão por alimentos, transmissão oral fecal. Então, no caso da Shigella, animais não possuem essa bactéria como reservatório natural. Então, eles são transmitidos, a transmissão vai se dar de uma pessoa para pessoa, que é a transmissão fecal oral, que é aquela questão da falta do hábito de higiene, né? Principalmente em questões de restaurantes ou alimentos minimamente processados, em que a pessoa faz uso, por exemplo, do sanitário, e pela pressa ou pela coisa assim, ela não lava a mão adequadamente quando retorna do sanitário, não faz a adequada higienização das mãos e volta a manipular o alimento. Então, há um risco dessa contaminação. E aí você ingere a bactéria em dose baixa. Essas bactérias, inclusive, são resistentes à acidez estomacal e podem chegar, por isso, ao intestino delgado e intestino grosso. Lá elas se multiplicam, ligam-se às células epiteliais do intestino e incuba de 1 a 4 dias e vão produzir toxinas. E essas toxinas destroem os tecidos. E aí você faz, lógico, vai ter toda a sintomatologia de primeiro diarreia, disenteria e o diagnóstico através da cultura de fezes e aí o tratamento antibióticos. Então, nós temos aí esta situação. Então, a pessoa faz uso do vaso sanitário, né? Faz a higienização, mas depois não limpa a sua mão adequadamente e volta a trabalhar num processamento de alimentos. Então, esse é um risco muito grande, né? E a gente não está lá o tempo todo para vigiar, não só num restaurante, mas também numa indústria, numa empresa pequena. Então, esses cuidados as pessoas têm que ter sobremaneira, tá? Salmonela, então, são bastonetes gram-negativos, anaeróbicos, são habitantes do trato intestinal dos seres humanos, inclusive Salmonella typhi, e muitos outros animais, né? E com outras espécies de salmonela. A salmonela nos seres humanos que habitam o nosso trato é a Salmonella typhi. Todas são consideradas patogênicas em maior ou menor grau. A origem, de novo, ingestão de alimentos contaminados, né? Salmoneloses brandas ou transmissão via fezes, Salmonella typhi, é aquela questão da falta do hábito, porque ela está presente no nosso trato intestinal. Então, se você não tiver hábitos de higiene adequados, depois, quando você faz o preparo ou manipulação de alimentos, há um risco muito grande relacionado a isso. Aqui as aparências da bactéria em diferentes meios, né? A Salmonella typhimurium, tá? Aqui a gente não vai entrar muito em detalhes, até por conta da limitação nossa aqui desse bate-papo, mas você tem aqui a relação, né, a sequência, né, do processo da salmonelose, inclusive da entrada, né, da saída dela do trato intestinal. Lembra que eu falei que elas podem, eventualmente, né, produzindo toxinas, atravessar? Então, no caso da salmonela, ela atravessa as células epiteliais, né, do trato intestinal, chegando nos linfonodos e indo para a corrente sanguínea
e sendo distribuída aí pelo nosso corpo. Então, ela é muito grave e muito complicado, inclusive, a questão do seu tratamento. Produtos à base de carne, com maior propensão. O período de incubação é curto, de 12 a 36 horas, podendo ser até mais curto que isso. Cuidados, então, como a gente fala, contaminação cruzada, manipulação, a higienização das mãos, a lavagem das mãos, hábitos de higiene, a tábua de cortar carne, por exemplo, evitar contaminação cruzada. A mesma tábua que você fez o corte da carne crua, você bota a salada ali para também fazer o corte de uma couve, por exemplo, sem haver higienização entre uma ação e outra. Todos esses cuidados têm que ser tomados. A detecção é através do alimento ou nas fezes do indivíduo contaminado e, claro, tratamento, antibióticos e a prevenção. Como a gente fala, a base são hábitos de higiene. A febre tifoide é interessante a gente falar um pouco, né? Então, a febre tifoide é diferente de tifo, tá? Então, febre tifoide é causada por Salmonella typhi e tifo é por uma rickettsia, tá? Então, são dois micro-organismos diferentes. A Salmonella typhi é um sorotipo mais virulento. Ele não é encontrado em animais, apenas em fezes de seres humanos. Então, como é que se dá a aquisição? Saneamento básico deficiente. Tá? Basicamente é isso. Tá? Então, aqui a gente tem, em casos graves, ulceração da parede intestinal, chegando a óbito se não tratado a tempo. Você tem até vacinas desenvolvidas com patógeno morto, que podem ocasionar alguns efeitos colaterais por conta disso, ou vacinas ou o patógeno atenuada, que você tem menos efeitos, né? Então, a febre tifoide causada por Salmonella typhi, lembrando que tudo que a gente está falando aqui tem um vínculo muito grande com hábitos de higiene e situação sanitária. O exemplo que eu vou dar aqui é esse, que depois vocês podem, inclusive, procurar referências a respeito, e essa história é muito interessante, que aí a gente vai dar o fecho, né, nessa etapa da aula relacionada a alimentos, né, a trato de doenças gastrointestinais. Há várias, mas a gente vai dar uma supressão, né, de várias delas, mas a base, a gente tem essa história é muito interessante. Mary, a gente chama Maria Tifoide, né? Que ela foi chamada, né? A gente trazendo para o português, né? Tifoide Mary. Ela foi um caso de uma super, né? Um indivíduo que foi uma fonte de uma supercontaminação em várias pessoas. Acredite-se que ela tenha contaminado mais de 60 pessoas e provocado a morte de pelo menos 3. E aí é interessante essa história, porque ela era uma imigrante irlandesa, foi para os Estados Unidos, ela desempregada, começou a fazer cursos, aprendeu a cozinhar, foi empregada numa família rica, nos arredores de Nova York, e aquelas pessoas, o qual ela preparava comida, ela preparava muito, ela tinha uma especialidade muito grande, que era sorvete e alguma coisa de pêssego, picado à mão, ou seja, já mostra aí a manipulação. Então, se ela era uma fonte de contaminação, ela tinha uma grande quantidade de Salmonella typhi no seu trato intestinal. E por conta de falta de hábitos de higiene, ela chegou a manipular os alimentos que ela preparava e fazia essa passagem, né, de contaminação. E as pessoas começaram a adoecer dessa família rica, abastada. E isso não acontecia nos Estados Unidos, porque isso eles consideravam, por exemplo, essa febre tifoide era uma coisa muito comum de regiões pobres. Então, por que aquela área nobre começou a surgir caso numa família? E aí começaram a surgir casos, e por uma situação aí do destino, o dono da propriedade contratou um engenheiro sanitário, que era uma pessoa bem dedicada aos estudos,
e ele averigou para ver o que está acontecendo, porque é um problema sanitário, mas está tudo em ordem, está tudo em ordem. E ele, notadamente, começou a notar, bom, se está tudo em ordem aqui, tem o que é de estranho? Aí ele viu que a única coisa estranha era a pessoa da empregada, da cozinheira. A partir dali, ele começou a fazer um aprofundamento de outros locais em que ela havia trabalhado e fazer uma correlação de casos que surgiram. E aí ele começou a ver que o denominador comum de toda a situação era ela. Então, a partir disso, se desenvolveu um trabalho epidemiológico de busca, né, da fonte da origem, e descobriu que ela era a fonte. Ela foi internada, ela sempre rejeitou essa situação de que ela tinha provocado doença, depois ela foi solta, depois ela se empregou novamente com outro nome, surgiram novos casos, descobriram que era ela fugiu, e finalmente depois ela foi internada de vez e ficou internada até o seu falecimento. Mas ela é um caso realmente que ficou notadamente divulgado por toda os Estados Unidos, por ter um caso de uma superinfecção, um super espalhamento aí da doença, porque ela era portadora da Salmonella Typhi e que, pelos hábitos deficitários de higiene, provocou essa manipulação, que ela manipulava os alimentos, passava esses micro-organismos para os alimentos e contaminava diferentes pessoas por onde ela passou, pelos empregos que ela passou. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, não só com as pessoas que trabalham, mas também nós. Os hábitos de higiene são essenciais para que nós tenhamos uma vida saudável, né? Então, todos os hábitos de higiene e que nós possamos observar. Se a gente ficar muito, digamos assim, bitolado, entre aspas, né? A gente acaba desenvolvendo até síndromes. A gente não pode também chegar a esse extremo. Mas, claro, que se a gente vê que o alimento está sendo preparado de uma maneira inadequada, procure-se evitar o consumo daquele alimento. Não vamos arriscar, né? Porque às vezes você pode ter uma simples diarreia, mas você pode desenvolver com uma disenteria muito grave, com uma perda de peso enorme, uma queda de pressão e chegando inclusive a desmaio e, porventura, se não houver um tratamento adequado num curto espaço de tempo, caso de uma toxina que seja produzida, pode chegar ao óbito, ok? Então, gente, a aula de hoje aqui eu finalizo com essa mensagem principal, lembrando a vocês que há muito a se falar sobre doenças do trato gastrointestinal, mas a mensagem principal que a gente deixa é relacionada aos hábitos de higiene, aos cuidados na manipulação, tanto na residência e observação nos locais onde você vai se alimentar, para observar os hábitos que a pessoa tem ali na manipulação, porque isso reflete diretamente na nossa saúde. Então, agradeço a vocês, agradeço a paciência aqui por essa aula de hoje e dúvidas, tanto técnicas quanto dúvidas relacionadas ao tema, entrar em contato com o Telesaúde Goiás, que nós iremos, com certeza e com muito prazer, responder. Muito obrigado a todos e até a próxima.